desloca-se pela ponta. Bola rolada para o Bruno Henrique. Jadson chega pela direita. Olhou, recuou, Romero ajeitou de lado, Renato Augusto buscou canto, Oliveira espalmou, jogou para escanteio. Vem a jogada aérea, Jadson levantou, foi para dividida. O Renato Augusto, olha a bola sobrando, tá viva. Falhou ali na hora de tirar o zagueiro, Dimenor Gil, acertou a trave. Com a bola, William Pop, Augusto César, foi pra área, chegou tirando o Gil, vacilou ali o Fábio Santos, Sueliton, cruzamento por baixo, que toque de letra do Renato e a defesa do Cássio. Mendonça abriu, chegou Fábio Santos lá pela ponta, tocou pro Jadson, girou, escapou da marcação, ajeitou, mandou pro gol! Gol! Corinthians! É dele! É de Jadson! Já ligou para o Renato Augusto, dispara Romero na ponta, partiu, tá legal! Invadiu a área, pintou o segundo, saiu o Oliveira, o Romero perdeu! Vem de novo a jogada aérea corintiana, bola pelo alto na marca do pênalti, Gil de cabeça no cantinho, raspou a trave, foi para fora.
Eu tinha mais ou menos uns 7 anos e eu comprei o primeiro álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 89, né? E aí o meu avô era palmeirense, ele chegou pra mim e falou assim, ó, legal você torcer pra esse time aqui. E ele mostrou o Palmeiras, né? E aí eu falei, poxa, avô, eu peguei e virei 2 páginas e era o Corinthians. Eu falei, mas eu gosto desse time aqui de branco, né? E meu avô ficou doido da vida. E eu comecei a ver alguns jogos desse time de branco na TV e eu via a torcida ensandecida, assim, apaixonada, aqueles bandeirões pulando, aqueles jogadores com aquela raça, tudo. E eu fiquei assim apaixonado. Na verdade, meus pais, eles não são corintianos. E só que meu avô era. E todo domingo a gente ia lá almoçar. E eu via o meu avô assistindo o jogo, porque o jogo do Corinthians, desde sempre o que mais passou na TV, né? E eu via meu avô ganhando ou perdendo, ele na frente da televisão, sabe? Com aquela vibração. E eu falei, eu quero aquilo pra mim, né? E foi uma paixão tão forte que não deu pro meu pai, pra minha mãe ficarem contra e foi isso. Assim, a gente tem uma história engraçada, né? Na verdade, a gente se conheceu pela internet, né? A gente mora no mesmo bairro e a gente começou a conversar e a gente tinha absolutamente tudo a ver. E ele já ia no estádio, eu não ia, porque meus pais não são corintianos. E eu nunca tinha ido. Então quem me iniciou no estádio, porque antes era muito chato, eu assistia jogo sozinha em casa, no meu quarto, trancada. E ele começou a me levar. E depois do primeiro jogo eu falei pra ele, eu não quero deixar de ir nunca mais. Eu ia escondido com ele, eu falava pra minha mãe que tava no cinema. Faltava em prova, em aula. Faltava em prova porque eu era menor de idade. Aí eu ia com ele, a gente começou a ir direto. Na verdade, a gente vai por amor ao Corinthians. Não é uma coisa assim, a gente vai ficar fazendo as contas. A gente se importa com esse negócio de ranking, de segundo, terceiro. Inclusive, a gente fez o fiel torcedor porque a gente não aguentava mais pegar fila. Eu e ele, a gente já dormiu em fila, a gente já tomou chuva. Mais de 9 horas em fila. Aí chegava lá com um monte de cambista na frente, levava nossos ingressos. Então, a gente fez o fiel torcedor mais pra poder ir nos jogos, entendeu? Então, assim, a gente não fica assim, contabilizando, a gente é segundo, terceiro. Poxa, legal que tem umas vantagens, mas a gente vai mais por amor ao Corinthians, sabe? E pela o fiel torcedor pela facilidade de compra de jogos mesmo. A gente casou esse ano, inclusive foi o único jogo que a gente Não foi, né? não foi na arena, porque a gente casou dia 14 de março e era um sábado, né? Mas, e muita gente falava assim, pô, vocês estão tanto tempo juntos, vocês não vai casar desse jeito, não sei o que, né? E ele falava assim pra mim, ele falava assim, ó, a gente é que nem o Corinthians com a Libertadores. É mais difícil, é mais demorado, mas é mais especial. E foi muito legal, o dia que o Corinthians ganhou a Libertadores, a gente tava no Pacaembu. Aí quando
levantou a taça, né? A gente se beijou, ele falou assim, pronto, o Corinthians tem a Libertadores dele e a gente vai ganhar a nossa. E a gente começou a comprar pesquisar apartamento. E esse ano a gente comprou e casou. Então a gente é assim, meio demorado que nem o Corinthians, mas é muito melhor. Então, assim, é uma coisa que os dois gostam, é uma coisa que une os dois, sabe? É tipo, e aí, já abriu o jogo, já abriu o FT, você já comprou. Então, é bom os dois terem o mesmo amor, né? Eu não consigo imaginar se torcesse pra um time diferente, assim, como é que seria a relação? Não sei se é porque a gente tá há muito tempo, mas o amor pelo Corinthians é muito grande. Protegido sempre bem, né? Acho que sempre teve desde que eu cheguei aqui no Corinthians, a parte defensiva sempre foi um ponto forte. Se for ver assim, até receber o livro de estatísticas ou gols que eu havia tomado, a gente sempre acompanha até para ter uma referência e para bater os objetivos que é de campanha, de gols. E a gente sempre aparece entre as melhores defesas. Acho que tínhamos 2 jogos que a gente tomou 5 gols em 2 jogos também, não, isso não é bom. Acho que uma defesa que sempre se mostrou muito sólida. É ruim tomar 5 gols em 2 partidas, nós cobramos sobre isso. E se for ver também o histórico, os jogos sempre foram bem difíceis. A gente nunca foi um time que ganhou 3, 4 partidas seguidas ganhando com 2, 3 gols de diferença. Então isso já é uma coisa que é normal assim. A gente sempre teve uma defesa muito forte. Defensivamente, mas graças aos outros jogadores de outras posições também, que a defesa não é sólida somente por mim no gol, pelos 2 defensores, 2 laterais. Acho que pelo nosso estilo de jogo todo mundo marca, todo mundo volta e ajuda, então isso ajuda mais a se manter sólida e o ataque a gente nunca teve bastante gols assim, então a gente sempre ganhou partidas se for ver de 1-0, 2-0, assim, nunca com placares elásticos. Eu acho que sim. Eu acho que nós temos que ter esse cuidado agora. Nós quisermos nós temos o objetivo de chegar a um título, chegar a uma Libertadores, uma conquista. Já tem que partir de agora, desde o começo, buscar esses resultados, essas coisas positivas. Acredito
esse jogo, no primeiro tempo, poderíamos ter, esse último jogo, um placar um pouco mais elástico no primeiro tempo e ter mais tranquilidade. A gente acabou não fazendo só um gol e acabou tomando um pouco de pressão no final do jogo. E acho que acredito normal pelo time da casa querer vencer, mas de repente nós tivemos aproveitar um pouco mais as oportunidades e ter mais tranquilidade na hora de definir. Não digo isso só do atacante, né? Acho que em todas as posições, quando tiver a chance de fazer o gol, acho que a gente pode melhorar e essas coisas podem fazer a diferença lá na frente. Acho que a oscilação teve esses 2 jogos que a gente tomou gols excessivos, que não é normal a gente tomar, assim, se for ver o histórico, a gente tomou muito poucos gols. E o clássico a gente tomou 2 e 3 contra o Grêmio, que foram 12 jogos seguidos. Eu acho que a gente tomou mais gols assim, mas o entrosamento é bem importante também, manter uma base, uma estrutura faz diferença. Como eu falei antes, a defesa sempre se destacou aqui no Corinthians, não somente pela linha defensiva, pelo goleiro, mas por um conjunto geral. E de repente, é lógico, se tem uma sequência de jogos, os jogadores estão entrosados um com o outro, fica mais fácil e se comete menos erros. A gente confia muito no Love, nos atacantes que tem aqui, a gente tem total respeito e confiança que eles vão nos ajudar. Se for ver, o Romero, ele ficou um tempo fora, nem indo para os jogos, entrou, ele não pode não ter feito gols, mas eu acho que ele fez boas partidas. Claro que atacante de vídeo gol tem que fazer gol, mas ele vem nos ajudando muito, corre muito, é muito dedicado, taticamente tenta fazer a função que é pedida, e é complicado. Às vezes o Love também entra no decorrer do jogo, 20 minutos, é difícil tu entrar no jogo que está bem corrido, e até tu entrar no ritmo do jogo, às vezes tu não consegue entrar no ritmo do jogo. Ele entrou num momento que nós estávamos sendo pressionados, falando sobre esse último jogo, não teve tantas chances, tentou ajudar, é um cara que luta, trabalha, mas nós confiamos. A questão de vir ou não um atacante, claro que muda, porque as características que o Paulo tinha, esses atacantes não têm, que o Paulo tinha uma bola, geralmente quando a gente batia o tiro de meta, era um cara que segurava muito tiro de meta, na cabeça, era muito forte, e protegia muito bem porque era muito forte. A gente não tem um jogador dessas características hoje no nosso elenco, mas nós temos que nos adaptar com os jogadores que nós temos aqui. Infelizmente ele foi embora, e nós confiamos nos jogadores que estão aqui, temos que trabalhar e nos adaptar no estilo de jogo desses atacantes que estão no clube. Eu acho que o mais importante é que a diretoria tem credibilidade com nós, né? Sabemos de tudo, todo o esforço que está sendo feito, mas acho que o mais importante é que se vier algum jogador, independente de nome ou de peso, que venha para nos ajudar, né? Se vier para ajudar, né, independente de qualquer coisa, vai ser muito bem recebido, né? Como qualquer jogador que chegou até agora sempre foi, né? Então acho que o mais importante é que se vier algum jogador que venha a colaborar e venha fortalecer mais a equipe. Isso é o mais importante. É difícil falar, né? Se tem que vir jogador, se não tem. Como eu falei, acho que se vier vai ser muito bem recebido, né? Mas nós temos que valorizar quem está aqui hoje, né? Que é o Romero, que é o Wagner, que são 2 grandes jogadores. E como eu falei, é difícil, né? Você entrar na posição do jogador que foi ídolo, né? Existe uma comparação que é natural, né? Acho que todo mundo, imprensa, torcida, se compara muito. Eu acho que são estilos diferentes, né? Então acho que você tem que dar confiança, você tem que dar ritmo de jogo, né? E deixar o tempo dizer e as coisas agirem naturalmente, né? Mas se vier algum jogador, lógico, vai ser muito bem recebido e que venha para ajudar. A gente sabe que uma coisa principal num time de futebol às vezes é o meio de campo, né? A gente sabe que às vezes você trocar 2 ou 3 peças, você perde um pouco do entrosamento, mas eu acho que os jogadores que entraram têm capacidade para fazer a função e bem feito, né? Como mesmo no jogo do Grêmio a gente tendo tomado 3 gols, e é uma coisa que incomoda, né, nós ali atrás, tomar gol, a equipe se comportou muito bem, né? Conseguiu jogar, teve volume de jogo. Então acho que esse foi um fator que nos deixou muito tranquilo, né? A equipe ter esse volume de jogo, né? E no jogo do Joinville foi uma coisa que a gente conseguiu fazer bem, que foi marcar bem, né? Voltar, né, aquilo que a gente vinha fazendo sem tomar gol, sem sofrer maiores sustos, né? Então acho que conforme vai passando os jogos e os treinos, as coisas vão se encaixando e tudo vai melhorando do jeito que estava. É difícil falar se o ano é igual ao de 2014. 2014 foi uma outra situação, muitos jogadores saíram, muitos chegaram, né? 2015 começamos muito bem o ano, né? Então acho que a cobrança em cima daquilo que a gente fez no começo, ela é muito grande. Se criou uma expectativa muito grande, né? Então acho que o mais importante hoje
nós, jogadores, todo mundo tem consciência da qualidade que o grupo tem, e a gente sabe o que a gente tem que fazer para continuar ganhando. Acho que esse é o mais importante, né? Acho que já jogamos bem contra o Grêmio, apesar do resultado. Fizemos um bom jogo contra o Joinville, conseguimos o resultado positivo, que deu uma tranquilidade para nós trabalhar. E agora é continuar nesse mesmo ritmo, né? Como o professor fala para nós, o padrão tem que ser mantido, né? E assim a gente consegue, degrau a degrau, pensar nas coisas maiores. E dentro... Eu penso assim, né? Uma opinião Fagner, né? Pessoalmente falando, eu acho que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, né? Todas as equipes, independente da rodada, independente da situação, vai passar por um momento de oscilação. Vai passar por um momento de baixo e vai passar por um momento ótimo no campeonato, né? Eu costumo dizer que, por sorte, entre aspas, a nossa fase ruim está sendo agora, ou foi agora, né? E está acabando. Então, isso que eu tenho na minha cabeça, uma convicção de que, se Deus quiser, daqui para frente as coisas tendem só a crescer, né? Então, essa é a expectativa que eu tenho, né? Se a gente passou por essa oscilação no princípio do campeonato, eu espero que do meio para frente as coisas andem do jeito que a gente esperava que fosse continuar. Voltar a jogar, eu acho que todo jogador gosta de jogar, né? Comigo não é diferente, mas eu respeitei muito o Ralf, né? Um cara que eu gosto muito, concentro com ele, né? Em nenhum momento a gente teve algum atrito ou alguma coisa, né? Pelo contrário, tive muita admiração pelo trabalho dele, porque ele fez aqui pelo Corinthians, né? E eu vinha trabalhando sempre, né? Eu acho que todo jogador tem que vir e cumprir suas ordens, né? De vir trabalhar, chegar no horário certo. E comigo não era diferente, né? Independente se eu estiver jogando ou não, eu vou cumprir minhas ordens. Uma hora a oportunidade vai chegar, e chegou, e espero dar conta do recado e dar continuidade. Eu acho que algumas pessoas colocam coisas que não são verdade, né? De preço altíssimo, que o salário do fulano é tanto. Parece que a gente vale aquilo lá, né? Eu acho que no contrato de nenhum jogador tá que você tem que vir, tem que ser titular. Eu acho que todo mundo tem que buscar seu espaço, respeitando os amigos, né? Porque quando eu saí, chegaram eles fizeram o trabalho dele. Eu acho que a gente tem que chegar e buscar o nosso espaço, né? Independente de quem seja. Se tem uma história bonita no clube ou não, eu acho que todo mundo tem que esperar essa oportunidade, trabalhar e esperar, porque não tem outra solução, né? Eu acho que as oportunidades vão surgir e você tem que estar preparado para elas. Não tem comparação, né? É diferente, são anos diferentes, né? Eu sei que eu posso render muito, né? Aos poucos a gente vai se adaptando, vai se encaixando. Eu acho que eu tenho que continuar trabalhando, continuar me dedicando nos treinos, né? Porque só assim vou voltar o meu ritmo, o meu estilo de jogo, né? Eu acho que eu posso melhorar muito mais e dar continuidade ao que eu vinha fazendo. Estou feliz, né? Porque reconhecimento do trabalho, eu acho que quem trabalha uma hora vai ter essa oportunidade, e comigo está tendo agora, e espero melhorar muito mais.